TVI acompanhou durante os últimos meses o aprontamento das tropas comandos na Serra da Carregueira, em Alcochete e em Beja, designada para o efeito Kandahar, e entende-se, é o centro da insurreição. A situação militar no Afeganistão continua a degradar-se. O poder do governo central começa e acaba em Cabul. O interior do país é controlado pelos chefes das tribos e os talibãs. A história do cemitério dos impérios é feita de ocupações, de guerras e de tragédias. E de tanto sangue, tanta agonia, tanto luto, que resta por fim. Uma canção patriótica, uma estampa idiota nas salas de jantar, mais tarde, uma linha de prosa, numa página de crónica. Palavras de Essa de Queiroz sobre o Afeganistão foram escritas há mais de um século, mas permanecem decididamente atuais. A reportagem. É a primeira patrulha do dia para o grupo de combate Charlie. Os engenhos explosivos improvisados representam a primeira causa de morte das tropas ocidentais no Afeganistão e a maior ameaça contra a coligação. Há cada vez mais engenhos e a potência média aumenta de ano para ano. Os atiradores furtivos, escondidos na mata, começam a flagelar a coluna. Bora, começa a avançar! Ripostar, responder ao fogo inimigo é a prioridade. Os comandos decidem assaltar a posição dos insurgentes. E eles são, pelo menos, uns 5. O tiroteio aumenta de intensidade. As rajadas de espingarda automática e de metralhadora sucedem-se ininterruptamente. As tropas especiais criam um perímetro de segurança. Snake, aqui Rato. Vamos manter segurança ao perímetro 360 graus. Afastar da zona de morte, mantendo contacto visual. Diga-se copiado. Pinha, avança. O patrulhamento continua até o aquartelamento, se não houver mais engenhos explosivos e mais emboscadas pelo meio. Atenção, Centro de Tropas Comando Serra da Carregueira, 8h30 da manhã. É o momento da formatura. Avança a bandeira nacional! É aqui que estes jovens conquistam, ao fim de 3 meses de curso intensivo, o direito de usarem as insígnias comando, o crachá, a boina e o dístico. Mas isso não significa apenas espírito, corpo e um código moral. Aquilo que une os comandos antigos aos novos é o amor à responsabilidade, o espírito de sacrifício, o espírito de missão, a dedicação e a generosidade com que se dedicam uns aos outros. Estes militares integram uma unidade de elite. Estamos no final de um aprontamento que foi exigente, diferente do que é habitual, porque o teatro assim o exige. Esperamos encontrar no Afeganistão grandes dificuldades. O inimigo não é conhecido, não é identificado na população civil. No entanto, vamos com certeza cumprir a missão. A seleção e o treino são necessariamente exigentes. Sempre o foram, aliás. Antigamente existia nos cursos de comandos um cartaz que dizia o seguinte: só 1 em 100 consegue ser comando. Por aí dá para avaliar as dificuldades a que éramos sujeitos no curso. A partir do início de 1961, depois das primeiras ações independentistas em Angola, surge, no plano operacional, a necessidade de uma tropa especializada, coesa e disciplinada, para executar com eficácia missões de elevado risco em lugares particularmente hostis. Homens física e psicologicamente robustos, conhecedores da arte da guerra, com os mesmos princípios, o mesmo código de honra e uma confiança inabalável nos camaradas de armas. Antigamente, a escolha dos elementos que constituíam as equipas eram feitas entre si. Escolhiam-se os soldados entre si, nomeadamente das mesmas terras.
Acabavam por escolher depois o seu chefe de equipa, que os iria acompanhar durante toda a sua comissão, ou tempo de guerra. Depois, os chefes de equipa e os soldados acabavam por escolher também o seu comandante de grupo, constituindo-se, portanto, todo um conjunto de 25 elementos, que era o grupo de combate, que obteve, na prática, todos aqueles resultados conhecidos durante campanhas de África. A primeira unidade de comandos é formada em Angola em 1962. Depois, e à medida que a guerra alastra, são criadas mais unidades na Guiné e em Moçambique. A integridade e a segurança das províncias ultramarinas são uma prioridade para o regime. Uma pequena unidade de comandos que se prepara minuciosamente, como é sua característica, para uma ação de assalto a um acampamento inimigo. À medida que o objetivo vai estando mais próximo, maiores são as preocupações não só em segurança, como na manutenção da surpresa. No momento preciso, a cautela dá lugar ao ímpeto irresistível do assalto. Movendo-se alternado